É fato, o uso do celular se tornou hábito no nosso dia a dia. O aparelho que faz parte da nossa rotina exige uso constante das mãos. Fazer isso de forma inadequada pode causar inflamações e lesões. As consequências causadas pelo uso excessivo e incorreto do celular está chamando a atenção dos profissionais da área da saúde, ortopedistas e fisioterapeutas. Procuramos um profissional da área para falar das consequências. Keila nos esclarece mais sobre este assunto. O celular hoje, né, Sueli, como eu falo, ele faz parte da nossa vida, né? A tecnologia ela nos ajuda, veio para nos auxiliar e o celular é uma delas, né? Então, hoje a gente usa o celular o tempo todo, né? Hoje, para muitas pessoas, o celular é uma ferramenta de trabalho. E é justamente isso que você falou, esse uso excessivo do celular o tempo todo, realizando os mesmos movimentos, é que vão gerar sobrecargas, é o que vão começar a gerar lesões por esse estresse repetitivo. A profissional também destaca que o celular não somente prejudica as mãos, mas também toda a nossa estrutura óssea. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que ela fica com o celular muito tempo digitando, ela tende, por exemplo, a segurar o celular e digitar muito tempo usando os polegares, né? Então, essas estruturas, para elas comportarem essa sobrecarga, elas têm que estar preparadas. E muitas vezes a gente não tem essa estrutura preparada, né? A gente tira a nossa estrutura um pouquinho do que é o normal do nosso corpo, do que é o fisiológico, e eu vou gerando sobrecarga, né? E ela vai sentir isso, né? Então, o que a gente orienta? Muda de posição, né? Segura o celular com uma mão, digita com o indicador, troca, digita com a outra, delimita o tempo de uso, né? Porque tudo não é só o celular em si, mas qualquer atividade que a gente realiza por muito tempo e repetidamente vai gerar sobrecarga mecânica nas estruturas que são responsáveis por essa função. Então, a gente precisa alternar o movimento, delimitar o tempo de uso, fazer um programa de fortalecimento, preparar essas regiões para receber toda essa sobrecarga. Keila também esclarece as dúvidas sobre inflamações e lesões e como nós podemos nos prevenir quanto a isso. Normalmente começa com dor, né? Pode gerar dor que vem devido ao processo inflamatório. O uso repetitivo, ele pode gerar um desgaste precoce dessas estruturas. Aí a gente pode começar a observar alguma deformidade dessas articulações, né? Então esses são os primeiros sinais e sintomas de que isso está vindo a te causar alguma alteração. A partir da hora que eu senti uma dor, uma deformação, eu já posso dizer que existe uma lesão? Pode, a dor já é um sinal, né? O nosso corpo ele nos comunica. Então, começou a sentir dor, vai ter alguma coisa acontecendo ali já naquela região, com certeza. É hora, então, de buscar Na verdade, assim, a gente precisaria fazer um preventivo, né? Preparar todas essas estruturas, mas a gente normalmente não faz, né? Então, começou a sentir dor, sim, procura um profissional, porque com certeza o teu corpo já está te dando um sinal que ali não está legal. Então, assim, a questão do suporte para celular. Vamos pensar assim, eu coloquei meu celular no suporte, eu vou estar aliviando o peso das minhas mãos? Vou estar aliviando o peso das minhas mãos. Mas e aí eu tenho outro problema. E a minha postura, como é que fica? Se eu ficar ao mesmo tempo, mesmo que seja com o celular no suporte, mas se eu ficar muito tempo e eu ir alterando a minha postura, eu vou gerar outros problemas. Né? Então, é a questão do tempo e de como eu vou usar o meu corpo para mim efetuar, para mim realizar essas funções. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Eu costumo dizer isso para os pacientes. Ele se adapta. Quando eles entendem que algo é bom para mim, o nosso cérebro se adapta, né? Então, se eu uso o meu celular numa postura boa, que eu consigo manter os meus alinhamentos fisiológicos, ele entende isso como correto. A partir do momento que eu começo a alterar isso, e eu vou fazendo isso por longo tempo, por um longo período, eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, o meu cérebro ele vai se adaptar porque ele entende que para mim eu estar assim é melhor do que eu estar assim. E aí, quando eu tento corrigir, eu não consigo mais. Isso se torna desconfortável para mim.
E eu tendo a ficar sempre naquela mesma posição. Né? Então, isso é uma queixa muito comum. Eu não consigo manter. Quando eu corrijo, dói, queima, arde. Por quê? O meu cérebro já não entende mais isso como correto. Ele adaptou. E aí a gente precisa trabalhar a postura, a gente precisa reeducar ela de novo. Eu preciso mudar todo esse padrão errado que o meu cérebro gravou e colocar um padrão correto nele de novo. Aí eu consigo manter, aí eu consigo sustentar isso numa posição que vai favorecer os meus alinhamentos fisiológicos, aquilo que é natural do meu corpo. Prevenir continua sendo o melhor remédio. E a fisioterapeuta também dá algumas dicas de como nós podemos fazer isso. Então, quando quando nós vemos aí essa alteração, a pessoa já vem com essa queixa de dor, nós precisamos trabalhar então com a parte de reeducar a postura. Então, é importante a gente fazer um trabalho postural, né? Porque a nossa postura, ela se modificou, ela já está entendendo que aquilo está errado, e a nossa postura, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso central. Então, isso está aqui. Então, é assim, quando eu faço academia, atividade física no geral, todas essas atividades vão melhorar a minha postura, né? Vão trabalhar nosso fortalecimento, vão trabalhar o nosso alongamento, mas nós precisamos mudar esse padrão a nível do sistema nervoso central. Nós precisamos mudar isso a nível do nosso cérebro. E aí é onde entra o tratamento da reeducação postural global, né? Para a gente modificar isso neurologicamente. Eu preciso ensinar o meu corpo de novo a como se posicionar. O RPG tem sido muito procurado, se destacando como uma forma inovadora na fisioterapia. A RPG, a reeducação postural, ela é um tratamento onde a gente utiliza manobras de distensionamento de fáscias, né, do nosso sistema facial, e a gente trabalha posturas que vão mandando estímulos de correção. Né? Então, nós mantemos o paciente por um determinado período numa posição, corrigindo o que está alterado. Se eu tenho o ombro para frente, a gente vai soltando, vai liberando esse ombro para ele ir reposicionando. Se eu tenho uma cervical que está em retificação, a gente vai estimulando, vai liberando essa cervical para ela voltar até a curvaturinha fisiológica dela. Então, a gente vai ensinando o nosso corpo a como se posicionar de novo. E se você é do meu time que tem feito mau uso do celular, principalmente da postura de se pegar o celular, para finalizar, a doutora Keila vai deixar alguns exercícios para que a gente possa aliviar um pouquinho mais isso. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo, né? Então é muito importante a gente preparar essas nossas estruturas, como eu já falei, para suportar essas sobrecargas, né? Então a gente pode fazer uso de uma bolinha, fazer os exercícios de fortalecimento, inflexão dos dedos, isso ajuda. Podemos usar uma xuxinha, uma borrachinha de dinheiro, alguma coisa, que eu coloco em volta dos meus dedos, eu faço o movimento ao contrário. Trabalho na academia é importante, não só para a questão da nossa mão, mas do nosso corpo em si. Eu posso trabalhar todos os movimentos de punho, para trabalhar e fortalecer toda essa nossa região, porque é muito importante que ela esteja preparada para suportar o uso contínuo por muito tempo e repetitivo do celular. Também a parte não só de fortalecer, mas alongar toda essa região. São alongamentos simples que a gente vai trabalhar, né, essa musculatura, tirar essa musculatura de tensão. É muito importante a gente ter o trabalho. Ah, mas eu não consigo parar no meio do meu trabalho para mim tirar o celular. Mas é importante. Usa o celular lá 20 minutinhos, para um pouquinho, faz os seus alongamentos, isso vai te ajudar bastante, né, a você ir preparando essa região para evitar aí futuras lesões, caso você ainda não tenha ou não tenha nenhum sintoma. E quem tem também, né? Fazer todo o trabalho de reabilitação e colocar esses exercícios na rotina, né? No dia a dia, durante o tempo de uso aí do celular.